Deus abençoe, meus irmãos, a paz de Cristo Jesus. Que Deus esteja na sua vida. Que Deus esteja na minha vida, em nossas vidas, de forma em espírito e em verdade. Não apenas de palavras, nem de lábios, né? Porque o próprio Deus, na pessoa do Senhor Jesus, ele falou isso, que muitas pessoas o amavam de lábios para fora, mas o coração estava longe dele. Jesus falou isso quando ele chegou, se eu não me engano, foi em Jerusalém ou foi uma determinada cidade ou povoado. Jesus falou isso, porque tinha muita gente orando, tudo bem, amém, graças a Deus, mas tem muitas pessoas que elas não querem um compromisso fundamental com Deus, né? E é isso que nós precisamos no nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, quando nós abordamos um assunto aqui na plataforma, nas redes sociais, ou até mesmo dentro da igreja onde nós estivermos, quando nós falamos de revelação, visão e profecia, nós estamos falando da palavra de Deus. Porque muitas pessoas, quando a gente fala de revelação e de profecia, eles já ficam com medo, né? Deus já vai vir punir a terra, Deus já vai vir destruir a terra. Porque muitas pessoas aprenderam que profecia, visão e revelação é Deus punir a terra, ou punir uma nação, um reino, uma cidade, ou algum lugar, né? Uma família. E não é isso, gente. Também, a Bíblia diz que Deus não faz nada sem revelar os seus profetas, porque Deus, ele é perfeito, irmão, ele é justo, ele sempre nos avisa, né? Olha, sempre nos alerta, para nós não perder a bênção, ou para nós não ser punido com algumas sementes plantadas de maneira errada, ou errôneas, como quiser chamar, né? O que é profecia? A palavra de Deus é uma profecia. A palavra de Deus é uma revelação. A palavra de Deus é uma visão. Por exemplo, quantas pessoas não estão morrendo aí, servindo a Deus, mas ela tem uma mente um pouco cauterizada, para não dizer muito cauterizada. Por quê? Acha que Deus está provando ela com o câncer, com AVC, com problema de hipertensão, com um problema de vício, de drogas, com brigas no lar, no casamento, no matrimônio. E Deus não prova isso, gente. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Quando nós falamos uma palavra profética, nós estamos falando profética. Por quê? Porque está escrito na palavra de Deus. Então, a revelação da palavra de Deus é o que já aconteceu e precisa ser revelado, desvendado. Visão. O que é uma visão nos dias de hoje? Isso é a maneira que Deus me revela, irmão, que Deus me usa. Por exemplo, tem pessoas que elas vivem a vida toda orando, jejuando, sobe monte, desce monte, canta na igreja. Não tenho nada contra, gente. Eu quero que você entenda o que eu vou falar. Mas vive doente. Por quê? Porque na mente dela, a doença é uma aprovação de Deus. Na mente dela, Deus está preparando ela para ser salva. Ou seja, é o purgatório do crente aqui na terra, não é? O crente não acredita em purgatório, mas acredita que Deus está provando ela. É complicado, irmãos. Então presta atenção o que a Bíblia diz. Lá em Isaías 26. Escute bem, o que Deus... Ele diz na sua palavra, em Isaías 26. Eis que o Senhor abre portas para que entre a nação justa que guarda a fidelidade. Repito, portas não está falando no singular, e sim no plural. Por quê? Singular é porta. Aí você pode dizer assim, não, mas está falando da porta da salvação. Não, meu irmão. Primeiro,
que quando fala de porta de salvação, está falando no singular, porta. Não existe várias portas de salvação. Existe uma porta. Jesus disse que ele é a porta das ovelhas. Então não é no plural, é no singular. É no singular. E Isaías 26 está falando no plural e não no singular. Portas. O Senhor abre portas para que entre a nação justa que guarda a fidelidade. Então não está se referindo à porta da salvação. A porta da salvação é Jesus. Uma porta. Jesus é uma porta e não é portas. Isaías 26 está se referindo, eis que o Senhor abre portas. Portas de quê? A porta representa entrada e a porta representa o quê? Saída. A porta, ela não é só entrada, ela é saída também. Então, as portas que Deus abre para a nação justa, que guarda a fidelidade. Deus não abre porta para todos, irmãos. Ele pode dar até um sinal, como deu muito sinal no Velho Testamento, no Novo Testamento, sinal de milagre, como deu os sinais para os 10 leprosos, para mostrar o seu poder. 9 leprosos não valorizou a cura. Agora Deus, ele abre porta definitivamente para aqueles que guardam a fidelidade. Não, missionário, mas eu estou vivendo uma vida bagunçada, eu não guardo a fidelidade. Mas você quer, a partir de hoje, lutar para guardar a fidelidade? Então essa palavra serve para você. Você pode ser um drogado, uma drogada, um prostituto, uma prostituta, um adúltero, uma adúltera. Mas se você tem na mente o quê? Não, eu quero mudar. Então essa palavra que o Senhor abre portas para que entre a nação justa que guarda a fidelidade, ela serve para você. Ela serve para você. Aí logo mais, logo adiante, diz assim, eis que o Senhor conservará em perfeita paz aqueles que guardam propósito firme. Aqueles que têm propósito firme porque conhece o Senhor, porque confia no Senhor. Ou seja, Deus abre porta para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade, e Deus, ele conservará em perfeita paz aquele que tem propósito firme porque confia no Senhor. O que é conservar? A palavra conservante vem do derivado de... Aliás, a palavra conservará vem do derivado de conservante. O que é conservante? Hoje, muitas pessoas, muitos empresários que trabalham com produtos perecíveis, que estraga com facilidade, mofa, azeda ou vence. Eles usam produto de conservante para conservar aquele produto. Então, o conservante impede daquele produto perecível se estragar, principalmente daqueles produtos enlatados. Então, quando a Bíblia diz o Senhor conservará, Deus está dizendo o quê? Que ele conserva, protege, impedindo de você, do seu povo, do povo de Deus, se estragar, apodrecer, azedar, mofar, ou seja, se destruir. Se destruir. Então, Deus, ele conserva em perfeita paz quem tem propósito firme. Irmãos, eu não uso a palavra campanhas e correntes, mas eu respeito quem usa, não tem problema. Porque muitas pessoas já falaram para mim, pastor, o senhor faz campanha, corrente? Não, eu uso a palavra propósito, né? Que pode dar na mesma, né? Da campanha corrente. Mas eu uso a palavra propósito. Porque Deus conservará em perfeita paz quem tem propósito firme. O que é propósito firme? É aquele que tenta hoje, tentou amanhã, depois da manhã desistiu. É esse? Não. Propósito firme é uma meta,
é um objetivo, é um projeto que você tem, que eu tenho, de lutar pelaquilo que nós queremos. Por isso que eu digo que a palavra de Deus é uma visão, é uma revelação, é uma profecia. Então tenha propósito firme, mas só tem propósito firme aquele que confia no Senhor, como o próprio Deus diz através do profeta Isaías. O Senhor conservará em perfeita paz aqueles que têm propósito firme. Amém? Aliás, o próprio Jesus diz, aquele que permanecer até o fim será salvo. Essa palavra, quem permanecer até o fim, irmão, Jesus está se referindo à vida eterna, principalmente à vida eterna, mas está se referindo aos nossos objetivos. Quantas pessoas não já lutou uma vez, 2 vezes, na terceira vez desistiu? De repente, na terceira tentativa você ia ser abençoada, mas parou, desistiu. Por isso que a Bíblia nos ensina a não desistir, porque você não sabe quando é o dia da sua resposta, da sua vitória. Né? Você não sabe, então continue, não desista. Tenha um propósito firme. Eu volto de novo. O Senhor abre portas para aqueles que guardam a fidelidade. E o Senhor conservará em perfeita paz aqueles que têm propósito firme. Ah, missionária, mas a situação do Brasil está difícil. Toda a vida teve difícil, irmão. Desde quando Adão e Eva pecaram, que não há nada fácil. Não há nada fácil e nunca vai ter nada fácil enquanto Cristo não voltar. Porém, nós estamos protegidos, como os pintinhos é protegido pela sua mãe, pela galinha. A Bíblia diz isso, que o Senhor nos protege debaixo de suas asas. O mesmo Deus que protegeu Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo ardente, Ele nos protege hoje. O mesmo Deus que protegeu Daniel da cova dos leões é o Deus que nos protege hoje. O mesmo Deus que protegeu. Agora vou usar o Velho Testamento como exemplo. Você tem que usar o Velho Testamento como exemplo, irmão. Você não pode edificar igreja no Velho Testamento. Você tem que usar como exemplo. O mesmo Deus que protegeu Abraão e Sara das mãos de Abimeleque e de Faraó, quando protegeu eles quando Abraão disse que Sara era sua irmã. Na verdade, era minha irmã. Mas também não falou que era esposa. Porque naquele tempo, os reis matavam os homens que tinham mulheres bonitas para ficar com suas mulheres. Então ele tinha que dizer assim, não, é minha irmã, realmente era mesmo. Então o mesmo Deus que protegeu Abraão lá de Faraó, protegeu Abraão lá de Abimeleque, protegeu o próprio Isaac de Abimeleque e vice-versa. É o Deus que nos protege, irmãos. O mesmo Deus que protegeu os discípulos da tempestade em alto mar, lá na noite, é o Deus que nos protege. O mesmo Deus que protegeu Jonas do ventre do peixe, que ninguém sabe que peixe foi esse. Só sei de uma coisa, Jonas estava nas trevas da noite, nas trevas da presença de Deus, ausente da presença de Deus. Lógico, ninguém se ausenta da presença de Deus. Você pode estar na presença de Deus, mas não quer dizer que Deus está te protegendo. Tudo isso nós temos que entender. Ausente das profundezas do mar. E ali mesmo, Deus protegeu. É o mesmo Deus que nos protege. É o mesmo Deus que nos protege. Então, repito, a palavra de Deus é revelação, é visão, é profecia. Você pode receber uma visão nova agora, através dessa palavra.
Deus protege os seus filhos que têm propósito firme. Deus abençoe na paz de Cristo Jesus. Tenha um compromisso com Deus. Não estou dizendo para você, aceite Jesus hoje, acabou. Não estou dizendo isso. Aliás, não é nós que aceitamos Jesus. Nós aceitamos os seus princípios. Porque aceitar os princípios é uma coisa, aceitar Jesus é outra. É Deus que nos aceita. Está lá em João 15. Agora você tem toda liberdade de escolher os princípios ou não de Deus na sua vida. Deus abençoe. A paz de Cristo. Amém.